um tópico de geometria analítica, a equação geral da reta. Tá legal? Se um ponto P, né, é um ponto que pertence à reta, suas coordenadas x e y são variáveis, sendo P, Q e R colineares. Nós temos, o que são colineares? Vocês lembram o que são colineares? Eu vou dar uma ajuda para vocês, ó. O que são colineares? Os pontos colineares estão na mesma reta, né? Estão na mesma linha. Aí nós vimos isso aqui na aula anterior, que para achar, para saber se eles são colineares, eu tenho que resolver o determinante, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou resolver o determinante, tá bom? A gente resolve o determinante, pega a coordenada de cada um dele e coloca aqui, né? Tem que completar com 1 para fechar a ordem quadrada, linha igual a coluna, e faz a multiplicação. Beleza? Ó, multiplica na diagonal, ó. 3 a 3, ó. 3 a 3 indo e 3 a 3 voltando. Como é que vocês fazem isso, professor? Professor, a gente não faz desse jeito aqui, ó. Vocês repetem a primeira coluna e a segunda coluna atrás e multiplica, não é assim? Aí você tem que dar igual a 0 para ser colinear. Vimos isso nas aulas anteriores. Se tiver alguma dúvida, só é voltar lá e assistir a aula que está gravada na salinha de vocês, tá bom? Então, aí, ó, dando continuidade, dando sequência do que nós vimos, só é fazer a mesma coisa, gente. Quando a gente fizer essas multiplicações, nós vamos ter uma equação, ó. Tá legal? Essa equação que representa aquela retinha. Tá legal? Quando você fizer esses produtos aqui, ó, x vezes y vezes 1, y vezes 1 vezes x, 1 vezes y vezes x. Aí você vai, quando você termina de fazer esses produtos e ver quem são os termos semelhantes, vocês caem em uma equação do tipo, equação geral, né? Equação geral é essa daqui, ó, x mais by mais c igual a 0. Então, essa equação aqui, vocês têm que gravar ela, tá bom? Tem que memorizar. Memoriza essa equação, que vão ser assim que vão vir nas questões que a gente vai resolver. Beleza? Ok? Vamos à equação geral que eu acabei de falar para vocês. Ax mais by mais c igual a 0, certo? Aí nós temos algum... Quando a reta é horizontal, são alguns exemplos, né? Eu tenho que observar o seguinte, quando ela é horizontal, o teu A, ó, o A não é quem acompanha o X, ó. Se ela não está no eixo X, né? Se ela não toca o eixo X, a gente diz que o A é 0. Então, o Y é igual a K. Tranquilo. Quando ela está na vertical, quem é que está tocando X, ó? É o contrário agora, né? Então, o B é 0, certo? E quando ela passa pela origem, aqui, ó, no sentido crescente, né? Ou decrescente, nesse caso aqui crescente, a gente vai ter como se fosse uma equação reduzida, tá legal? A gente vai ver já já como é que funciona isso. Então, a gente vai ter o AX mais B igual a 0. Gente, essa daqui, ó, é o que a gente mais usava, né? Lá no fundamental. Isso aqui vocês já estudaram, tá? No fundamental e no médio, primeira e segunda série. Aqui é com uma outra ênfase, mas é o mesmo esquema. AX mais B igual a 0. Vamos ver a equação reduzida, tá? Essas duas equações, a geral e a reduzida, é o que a gente mais usa, tá bom? Então, ela diz, seja R uma reta não vertical, certo? Se tivermos y isolado, a equação reduzida será reduzida da reta. Beleza? Ó, nós temos uma reta não vertical. Por quê, professor? Volta lá no slide anterior. Ó, se nós tivermos uma reta vertical, o que acontece? A gente vai precisar do ângulo, né? Da inclinação do ângulo, certo? Então, a gente vai precisar da inclinação do ângulo em relação ao eixo x e à reta, certo? Que a gente vai ter que precisar usar tangente para achar o coeficiente angular. Então, a gente precisando disso, se ela está na vertical, a tangente de 90 é 0, né? Não temos a tangente de 90, então ela tem que ser não vertical, para poder acontecer isso aqui, ó, a equação reduzida da reta. Olha aqui o exemplo, ó. Nós temos aqui a reta, né, passando no terceiro e no primeiro quadrante, certo? O que é que eu tenho que saber de informação daqui? Que o ponto B é o coeficiente linear, tá? O coeficiente linear é o B, tá tocando Y. Aí nós temos uma angulação, tá? Gente, tome cuidado aqui com essa angulação, que esse ângulo aqui, ele tem que ser em relação ao eixo X com a reta, tá? Nesse sentido aqui, ó. O eixo X com a reta, saindo do eixo X até a reta. Porque acontece muito quando a gente está fazendo os exemplos lá, ó, a reta está desse jeito aqui, ó, certo?
Aí o aluno, ele vem e acha que o ângulo é esse aqui, ó. Beleza? Então, vocês tomem cuidado sempre olhando para o eixo X no sentido anti-horário, ó. O ângulo que eu estou referenciando é esse aqui, ó. É um ângulo obtuso, né? Isso aí confunde muito. Cuidado, cuidado, cuidado. Então, o que eu tenho que saber da equação reduzida? Tá? Nós temos o y igual a ax mais b. Vê se vocês lembram disso aqui. Não, né, professor? Mas vocês vão lembrar disso aqui. Vocês não lembram disso aqui? Ax mais b, equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é a equação que representa a reta. Certo? Ah, essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa daí Igual eu a lembro. zero. Quem é esse aqui? Né, a equação do segundo grau? Parábola do joio e do trigo, a parábola da Bíblia. Parábola, professor, parábola. Não lembrar da curva, lembra da Bíblia, a parábola. Parábola do bom semeador. É uma parábola, antena parabólica. Na verdade, a parábola vem de parabólica. Não é isso? Então, do segundo grau é uma curva, que é a parábola, e do primeiro grau, que é o nosso objeto de estudo, é uma reta. Então, é uma equação do primeiro grau, gente, ax mais b. Ó, a nossa equação reduzida é ax mais b. O que vocês têm que lembrar? Não lembra, não aprendeu, vou mostrar agora. Ó, o teu A, ele é referente à inclinação do ângulo. Tá? É referente à inclinação do ângulo. Então, teu A é o coeficiente angular. Teu A é o coeficiente angular. Quem acompanha o X é o coeficiente angular. É ele que está dizendo a angulação da reta, tá? E o B é o coeficiente linear. Coeficiente linear é referenciado a Y, tá bom? Ao eixo das ordenadas. Tudo bem? Beleza, professor. Até aí vamos seguindo. Então, se tu tem ax mais b é a tua equação reduzida, e tu tem um coeficiente angular que tem a ver com a inclinação da reta, como é que tu acha o valor desse cara? Tu tem que usar a tangente do ângulo. Tangente desse ângulo. Beleza? Como é que eu acho o coeficiente angular? Tangente do ângulo. Como é que eu acho o coeficiente linear? Tem que olhar para y. E onde é que ele está tocando em y? Vamos avançar. Aí aqui nós temos o resuminho aí do que nós estudamos, né? Ao longo desses anos. O ângulo agudo é o ângulo que está entre... Entre quem? 0 e 90. 0 e 90, né? Está entre 0 e 90. Se a tua reta está inclinada entre 0 e 90, o teu A é positivo. O teu coeficiente angular, igual maior não, né, gente? É maior do que 0. Eu vou colocar um sinal de mais aqui, tá? Positivo, ó. Se a tua inclinação está entre 0 e 90, o teu coeficiente lá da equação aqui, por exemplo, ó, vou colocar um exemplo aqui qualquer, 2x mais 1. O teu A não é o 2? Então, ele está positivo. Beleza? Ok. Se ele está na horizontal, teu A é 0. Se ele está na horizontal, teu A é 0. Né? 0 grau. Se ele é um ângulo obtuso, foi o que eu falei para vocês aqui, né? A reta decrescente, ele está entre quem? Entre 90 e 180, né? O teu A é negativo. Não entendi, professor. Está aqui o mesmo exemplo que eu coloquei agora, ó. 2x mais 1. Olha aqui, ó, o teu 2, ó, é negativo, que é um ângulo obtuso. Tá legal? Isso aí só são detalhes que vocês têm que saber, gente. Não tem para onde correr, não. Vocês têm que absorver essas informações. Aí aqui nós temos uma equação segmentária, que é um outro modelo da equação da reta, tá bom? No caso, seria a mesma equação, só que com escrita diferente, tá legal? A equação segmentária passa pelos pontos A e B.
Legal? Então, o A é como se aqui fosse o ponto A, na verdade é o ponto A, né? E aqui o ponto B. A equação segmentária, você vai usar isso aqui, ó. X mais y igual a 1, aí tu vai ver onde ele tocou no eixo y e no eixo x, coloca no denominador. Legal? Será que eu estou só mostrando para vocês? Aqui a gente mais usa é a equação geral e a equação reduzida, tá bom? Aqui é só a título de curiosidade. Beleza? Então, ó, olha onde ele tocou o y, vem para o denominador de y. Olha onde ele tocou o x, vem para o denominador do x. Tá legal? Beleza? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O meu ponto B é 0 e N. E o teu ponto A é M e 0. Beleza? Ó. Aí tu vem para cá pro X, ó. Teu X não foi onde ele tocou o M? Por exemplo, se ele tocou o M aqui no 5. Então, no lugar desse M aqui seria X sobre 5. Legal? Ó, é X mais Y igual a 1. Certo? Só que tu tem que ter os denominadores aqui, ó. Quem foi que ele tocou o X, ó? Aonde ele tocou o X, ele vem para cá para baixo, ó. Digamos que foi em 5. Se ele tocou o N aqui no 4, o 4 vem para cá, ó. Então, o que é isso aqui? Se você tirar o MMC aqui, ó. Aqui é 1. Olha só como é a mesma equação, só que de maneira diferente. Quem é o MMC aí, né? 20. Se eu tirar o MMC entre 5, 4 e 1, não é 20? 20 dividido por 5, né? 4, multiplica x. 4x. Olha só, se você tirar o MMC, o que vai acontecer? Ó? 20 dividido por 4, 5. 5y igual a 20. Certo? 20 dividido por 1 vezes 1. Aí, se você pegar e organizar, ó, olha só. Colocar todo mundo no primeiro membro, ó. Menos 20 igual a 0. Olha só o que tu tem. Tu tem a equação geral. Aí, se tu tem a equação geral e tu for dividir aqui, ó, colocar o 20 para o outro lado, dividir por 20, tu vai chegar na segmentária. Tá bom?